Estamos ao vivo, tá? Bom dia. Vou aguardar um momento para que vocês entrem na live. Hoje a gente vai fazer um gelato mais que especial. Vou dar uma visão diferente de como descobrir sabores novos. Estou aqui me organizando, pesando a minha calda, que a gente vai falar um pouquinho dela também. Pode ser em qualquer calda base, mas hoje eu vou dar uma formulação da que eu vou utilizar para esse gelato, tá bom? Ela vai bem em outras caldas também, que vocês já tenham balanceadas. Vou só finalizar aqui o que eu preciso e a gente vai falando, tá bom? Só estou esperando entrar mesmo. Sejam todos bem-vindos. Ítalo, o pessoal já tá entrando? Maravilha. Tá presente? Vamos lá. O pessoal já tá dentro? Vamos lá. Eu sou Ítalo Máximo, sou chefe da Mac 3, já estou à frente da marca. Vou falar um pouquinho de mim, que a Mac 3 é a primeira live que eu estou fazendo, tá? Eu venho desde 2006, trabalhando na área. Eu trabalhei um ano na França, estudei por lá também, me formei em 2006. Toda a minha carreira foi baseada na confeitaria e um pouco mais tarde entrou a gelateria, que foi uma paixão avassaladora, chegou para ficar. E eu venho pegando várias inspirações. Como a minha formação é uma confeitaria que tem um pouco da italiana e por mais base francesa, eu tenho um olhar diferente para buscar um mix de sabores. Claro, já existe hoje, é muito bom, cria-se coisa muito boa, mas às vezes abrir um pouco a visão para encontrar novos sabores é super importante. Isso seduz o nosso cliente na vitrine. Sabores clássicos sempre vão estar lá, isso é necessário, mas a gente sempre precisa de novidade, sempre precisa estar à frente, certo? Somos em quantos? O áudio tá bom? Me diz como é que está. Temos 9 pessoas. Então vamos lá, eu vou falar um pouco de como pode abrir a mente para encontrar novos sabores. Eu vou falar como eu cheguei. Na verdade é uma releitura, mas como eu tive essa visão do sabor de hoje. Eu penso que na nossa área tudo é inspiração. Uma celebridade que a gente pontua exatamente o que ela gosta, que é o caso de hoje. O que a gente come ao redor do mundo ou do Brasil quando a gente viaja. Tudo traz uma memória afetiva ou traz uma recordação. E eu descobri uma coisa. Tudo, quase tudo, vamos dizer assim também, muita pretensão minha, a gente consegue transformar em gelato. A gente geralmente fala em gelato doce, mas sabemos que existe também gelato salgado. Então a gente tem um leque de coisas aí para trabalhar. Tá? Então, como eu disse, observe, às vezes um filme que marcou, que tem ali uma sobremesa, por exemplo, marcante. Se a gente começar a pensar, a gente consegue trazer para o gelato. Tá? Hoje a gente pôs o tema Rei do Rock, porque foi um momento que eu gosto muito de rock, eu gosto muito geral, e eu estava relembrando, puxando na memória uma coisa do Elvis Presley. Tem um sanduíche absurdamente emblemático, qualquer pesquisa rápida na internet que vocês fizerem, vocês vão ver, que é um sanduíche que eram 2 fatias de pães tostadas na manteiga, com creme de amendoim e banana. Me deu um start, falou, tá aí, pode ser um sabor. Aí vocês vão pensar, e o pão, como é que vai entrar aí? Foi o meu desafio, tentar elaborar de alguma maneira que o pão viesse para a nossa produção. Então hoje eu vou mostrar isso, como um pouquinho mais de base, e um dedinho ali na confeitaria, transforma a nossa gelateria, tá bom? Hoje eu escolhi a base 50, que é o que a gente vai fazer no nosso gelato. Para quem conhece, para quem não conhece, a Mac 3 teve um congresso que o Denis falou com propriedade, explicou várias das nossas bases, dentre outros produtos. Então, e a Mac 3 se mantém sempre à disposição para tirar dessas dúvidas no momento que precisar. Nessa live eu vou focar um pouco mais, vou falar do produto que eu vou usar, mas focar um pouco mais no sabor, como vai funcionar a coisa, tá bom? Hoje eu vou usar a nossa base 50, que é a nossa queridinha. Ela nos dá uma autonomia de customização muito grande. A gente tem bases com mais complementos que às vezes por autonomia, por praticidade, que também traz
no nosso dia a dia, mas hoje eu vou nela, tá bom? Porque a maioria dos nossos clientes utiliza a base 50, tá? Eu vou falar mais ou menos a formulação, mas o mais ou menos é porque a receita vai entrar para vocês, tá bom? Então lá, se tiver algum errinho do que eu tô falando, lá vai estar extremamente corrigido, mas eu tô com uma colinha aqui para ver se eu não erro. Vamos falar da pasta antes de começar, ó. Não sei se vocês conhecem, para quem não conhece, tá aqui, nossa Mr. Me, nossa pasta de amendoim. Deixa eu fazer assim que fica muito mais fácil para vocês conseguirem olhar. É uma pasta pura, deliciosa, ela já vem com todo o balanceamento, um pouquinho de sal, açúcar, tudo que precisa para dar o start no paladar, tá? Sempre é importante, em algumas formulações, a gente pode, por um acaso, acrescentar uma pitada de sal, porque quando a gente tem todos os sabores que tomam a língua, a gente tem uma sensação muito mais agradável, mesmo dentro do gelato. Porque pode pensar assim, mas o gelato ele não congela algumas papilas gustativas? Sim, mas todos os sabores eles ativam. Como a gente pode falar em qualquer produto industrializado. A gente pega, por exemplo, vamos falar qualquer biscoito, uma bolacha. Quando a gente olha ali, cheio de sódio, porque é necessário para que ative todo o paladar. Tá? Mas aqui já está completinho a nossa pasta. Por isso que ele é um produto extremamente versátil, de alta qualidade. E aí eu escolhi um variegato, que é o nosso variegato de banoffee. Quer ver? Deixa eu virar o lado certo para vocês. Porque uma banana caramelizada, né? O cheiro é incrível, tá? Acreditem. Quem conhece pode dar um joinha aí, já sabe do que eu tô falando. Quem não conhece, prove. Porque aqui a gente tem um leque. Eu tô te mostrando uma aplicação, mas a gente consegue fazer inúmeras com essas pastas. Então não é só para esse sabor específico, dá para abrir um leque. Aqui a gente consegue fazer como se fosse o doce banoffee mesmo. Num cremino, por exemplo, a gente tem lá doce de leite, a gente tem a textura banoffee, a gente tem um caramelo. Em outro momento a gente pode até montar essa receitinha para vocês. Mas é as pastas que nós vamos usar, tá bom? Eu vou usar uma basezinha bem equilibrada, que me dê uma estrutura boa, espatulabilidade também na vitrine, perdão, engasguei na palavra. E acho que vale a pena. Lembrando que eu estou falando sempre daquela vitrine que a gente vai trabalhar de menos 12, menos 14, que é o ideal, tá? Se a gente for trabalhar mais negativo, aí a gente precisa ajustar, mas cada um Mac 3 à disposição se precisar para ajustar essas formulações, como vocês sabem, tá? A equipe técnica está sempre disponível para vocês. Bom, eu vou fazer 4 quilos de calda, tá? Que acho que vai dar uma quantidade boa na minha cuba, vai ficar bem bonito. Então eu tenho aqui, eu tô com uma colinha porque eu não vou lembrar tudo de cabeça, que fiz a formulação dela mais ou menos agora aqui de manhã. Eu tenho 2,520 de leite. Os meus açúcares, elas já estão porcionadas, eu vou falar só a quantidade e vou acrescentando, tá? Tem gente que prefere pôr primeiro os sólidos, que seriam açúcar, o leite, eu também, mas para não usar muita coisa, eu já tô com leite aqui, tá? Eu coloco primeiro o que é sólido pó e depois eu venho com o líquido, mas para a gente não ocupar tanto espaço para enquadramento, meu leite já está na jarra e eu venho acrescentando. Então, lembrando, 2,520 de leite integral, tá? Aí eu vou falar agora da sacarose. Eu estou com 110 de sacarose aqui. Lembrando que eu estou falando para 1 litro, tá? Eu falei perdão, então eu tenho 440 para 4, porque eu te dei o leite para 4 litros também. Tudo agora eu vou falando para 4 litros de calda, tá? Destrose. Destrose tá aqui. Eu tenho 15 para cada litro, então vai me dar 60. É isso? A conta fechou? Estou olhando aqui fazendo de cabeça. 60. A minha glucose. Deixa eu só um minuto. A gente faz de cabeça aqui também, não tem problema. Minha glucose vai dar 25 vezes 4, 100. É isso? Dá um joinha aí se eu estou acertando as contas, por favor. Está aqui porcionado. Agora o meu leite em pó desnatado, tá? 180 gramas. Já está certinho dos 4. Então vamos lá, conferindo. Os açúcares já estão dentro. O leite pó já está dentro. Agora a base eu vou pesar aqui com vocês. Eu vou zerar minha balança. Pronto. Essa é a nossa base 50, tá? Ela
ela permite a gente customizar bastante e dar uma estabilidade, um padrão absurdo na nossa vitrine. Com essa base, eu nunca vou deixar de ser artesanal, mesmo usando essa base, tá bom? Pela customização e a maneira que a gente trabalha, sempre vai ser artesanal dentro dela. Lembrando, padrão acima de tudo, é isso que ela vem trazer pra gente. A gente usa 35 por litro, tá? Então isso vezes 4 me dá 140, é isso. Estou pondo aqui. Deixa eu passar um pouquinho. A grande sacada dessa base é porque o que acontece? Geralmente a gente tem, tô zerando, tá aqui só. A gente tem balança de 4 em 4 e 5 em 5. Na base 50, por exemplo, se eu passar 5, 6, 7 gramas, eu não vou ter uma diferença. Diferente quando eu uso uma base fraca, porque a gente não tem balança para ficar pesando aquele pouquinho. Quando a gente fala em grande escala, mesmo que seja artesanal, eu tenho uma loja, a gente tem que tirar um pouco a poesia de lado. Aquela coisa de poesia, de que dá para fazer tudo na mão, não dá, a gente não tem autonomia. Ou senão a gente vai ficar 12 horas por dia dentro do nosso negócio e a gente vai deixar de ganhar dinheiro e ter expansão, tá bom? Então ela tá aqui. Agora eu vou usar também o nosso Protomec. Eu fiz a correção dentro do Protomec quando eu estava fazendo a fórmula. Ele me dá um pouco mais de proteína, tá? A gente usa aqui, eu vou usar 40 para 4 litros de caldo. Lembrando que vocês podem usar essa calda base para vários sabores, depende do método que você trabalha, direto ou indireto, tá? Chegando lá, fechou. Vou conferir se está tudo ok no meu checklist aqui, ó. Minha base está dentro, o meu leite em pó, ok. Sacarose, ok. Glucose, ok. Dextrose, ok. Protomec, que é o nosso produto, que vem trazer mais proteína para ter mais sólidos, tá? Por isso que ele entra. O leite que já estava aqui dentro e agora falta o creme de leite. Então eu vou usar 130 por litro. Total aqui 520, é isso? Só tô zerando, tá bom? Foi. Ítalo, para quem está entrando, vamos só reviver o tema de hoje? Vamos lá. Como eu disse um pouquinho antes, é o rei do rock, Elvis Presley. É exatamente o sanduíche preferido dele. Como eu disse, faz qualquer pesquisa rápida no Google, vai te dizer qual é o lanche preferido desse cara. E hoje a gente transformou ele em gelato, tá bom? Como eu disse, procure inspirações em tudo. A gente consegue muito. Sobremesa empratada que eu comi em algum restaurante bacana, dá para transformar. As sobremesas clássicas, os entremês, tudo a gente consegue, tá? Se vocês tiverem algum cliente Mac 3, se tiver alguma dificuldade, ou novo cliente Mac 3, solicita a visita técnica, que a gente junto com os vendedores consegue fazer um trabalho incrível na unidade de vocês. Eu vou só completar o meu creme de leite aqui, tá bom? Que é 520. Vou ter atenção aqui para não passar. Estou de cabeça baixa. Tá quase lá. Seguinte. Fechou. Estamos com 520. Vou dar só uma pequena. Eu vou tirar a minha balança e vou pôr um pouquinho mais pro lado. Não sei se vai sair do enquadramento, tá? Só pra gente ter um espaço melhor aqui para eu trabalhar. E como a gente tem uma dicasinha do pão, como executá-lo para a gente ter esse pão dentro do nosso gelato, sem ele dissolver. Claro que isso é super importante, porque se a gente pensar, mas o pão não vai dissolver, não, vai ficar crocante o tempo todo dentro do gelato, tá? Vou pôr ele aqui do ladinho, eu vou pegar o meu mixer, vou mixar essa calda e eu já vou saborizar, mas eu vou dar uma mixada primeiro para misturar o que a gente já tem ali. E como eu disse, os potes estão em cima aqui, porque eu já tinha proporcionado o meu leite, para não ficar muito equipamento aqui em cima, eu fiz dessa maneira.
barulho, tá? Mas é 1 minuto, mas vocês gostam desse barulho que eu sei. Bom, eu vou saborizar. Lembrando que essa base eu também posso trabalhar frio, mas sempre é melhor trabalhar quente, porque eu ativo os nossos estabilizantes, emulsificantes e ele ajuda a ter um produto final melhor. Mas nada impede, tá? Trabalhar frio, ele permite. Eu vou saborizar e volto a mixar mais um pouco. Lembrando que a linha Mac 3 é enorme, como vocês sabem, a gente é um produto de alta qualidade e tem várias pastas, variegatos que a gente pode pensar nos sabores para vocês. Já dá um cardápio executável também, isso é importante, porque a replicação é muito importante. Pronto, vamos lá. A Mr. Nico a gente sempre opera mais ou menos 100 gramas, tá? Por litro. Aqui eu vou descer só um pouquinho para ele dar um equilíbrio dentro da nossa receita. Então eu vou usar aqui 85 por quilo, que vai dar, só um segundo que eu vou pegar a calculadora. Ou alguém assopra para mim, por favor. Calculadora. Um segundo. Vou pegar. Nossa outra técnica está me ajudando aqui, ó. Veio trazer a calculadora. Muito obrigado, Nini. Pronto, então é 85 vezes 4. 340, bateu a conta com vocês aí? Bom, vamos lá. Agora é o momento de sedução. Olha que pasta linda. 340. Controlando para a gente não errar a mão aqui. Lembrando, se passar um pouquinho, tem muito problema, porque a gente tá dentro dos nossos parâmetros, certo? Só para a gente ter o equilíbrio da banana. 340. Meu passou 8, lembra que eu falei? Pronto, não tem problema. Vou pôr ela de ladinho aqui. Agora eu vou mixar de novo, tá? Aquele barulho lindo, barulho de gelato. Eu sei que a gente ama. Vem comigo. Suficiente. Agora o que eu vou fazer é o seguinte: como a minha máquina ela é combinada, eu vou pôr a minha calda para aquecer e vou explicando como a gente faz o nosso pão entrar dentro da formulação. Vocês vão ver que bacana, uma técnica simples. Às vezes fala, mas confeitaria dentro da gelateria, se eu não tenho espaço vai complicar. Não, uma boquinha de fogão, uma panela, resolveu a vida. Ingredientes fáceis, provavelmente terá dentro da gelateria. Certo? Então eu só peço um segundo, eu vou pôr a minha calda lá e volto para a gente acertar como o pão entra na nossa formulação. Pronto, agora eu vou vir um pouco mais para a esquerda e ao inverso aí do vídeo para vocês, tá? Para a gente falar, essa técnica é muito bacana, ela é versátil.
A gente vai usar sempre a mesma quantidade de todos os ingredientes. Então eu vou ter açúcar sacarose, manteiga, ok? E nesse caso, olha aqui o que eu estou usando. Vou dar uma dica. Hoje eu não achei no supermercado, mas tem um pão de forma industrializado que ele é sabor manteiga. Então vai ajudar a vir mais essa memória afetiva do pãozinho com manteiga. Tá? Então eu tenho um crouton, mesmo esse normal também dá, que é o caso de hoje. Mas se achar outro, faço com outro. Esse cara aqui eu corto em cubos e eu ponho ele no forno, mais ou menos uns 5, 6 minutos a 140 graus. Pensa que é um forno baixo, é só para secar, tá? Eu vou pôr ele ali rapidinho, a gente vai fazendo esse processo, eu já tiro ele de lá e jogo aqui dentro e vocês vão ver a mágica. É isso, tá, ó. Então dá pra ver melhor. Cortei em quadradinhos, não precisa ser uniforme não, tá? A gente não precisa dessa simetria. É só pra entender que ele vai secar no forno um pouco. Coloco ele lá no forno pra secar. Aqui eu venho direto. Manteiga, tudo na panela. Peguei uma espátula aqui. Manteiga. Lembrando que eu estou fazendo uma menor quantidade, o ideal é que fosse mais ou menos do total pronto, uns 150 a 200 gramas para uma cuba. Aqui eu estou fazendo um pouco menos porque eu tenho o meu prontinho lá, porque eu preciso que esfrie. É só para vocês entenderem. Mas mesma proporção, independente da quantidade que for fazer. Manteiga, tá? Açúcar. Sacarose. Agora eu vou ligar aqui o nosso fogão. Aqui eu uso indução, mas nada impede de utilizar qualquer tipo de fogão, tá bom? O que vai acontecer? Meu açúcar vai caramelizar. Você vai falar, ah, Italo, é bom que vocês consigam olhar aqui, porque vai ter um momento que esse açúcar vai parecer que cristalizou inteiro, açucarou. A minha manteiga vai separar e no momento seguinte, quando eu atingir mais ou menos uns 180, 160, que é quando vai incorporar tudo de novo, tá? Então não tenham medo. E lembrando que a minha calda tá lá na máquina aquecendo, pasteurizando. Eu não vou falar exatamente pasteurizando, porque eu não tenho tempo de pasteurização e depois eu não desço a minha temperatura. Então ela tá aquecendo, é um choque. Vamos chamar assim, que tecnicamente é a verdade desse momento que eu estou fazendo ali. Só pasteurizo quando eu chego lá 85, mais ou menos 85 minutos se eu não tiver ovo. Depois eu desço mais ou menos a 10, então tem toda a parte técnica para ser uma pasteurização. Lá é só para aquecer, para ativar mesmo a minha base. Estão gostando? Tá bacana? Me diz se a dinâmica tá legal, se tá interessante. Preciso do feedback de vocês. Vocês são o termômetro para saber qual é o norte. A didática e dinâmica para poder ensinar vocês. Muito importante. Temos uma pergunta. Pois não. Essa manteiga que você está usando é com ou sem sal? Essa manteiga é sem sal, mas lembre, sempre é um toque. Se tipo, não tem outra alternativa, só tenho com sal. Não vai ser dentro dessa produção que a gente vai ter o amendoim, vai exaltar um pouquinho o amendoim e não vai apagar. A quantidade de manteiga com sal não vai interferir diretamente no sabor. Preferência sem sal. Mas o que eu quero dizer é que não vai te limitar. Você vai poder produzir se não tiver acesso. Eu sei que vai ter, mas é só para ter um paralelo, tá bom? O pessoal está gostando bastante. Ah, bacana. Tô feliz. É isso. Quero que fique tudo bem claro. Pode ser usado margarina também ou só manteiga? Pode, mas a gente tem que lembrar de uma coisa, né? Margarina, ela é uma gordura vegetal. Então, o sabor a temperatura de fusão na boca é totalmente diferente da manteiga. Então, se você me perguntar, dá. Mas o que você aconselha? Manteiga.
eu sei que é mais em conta, mas às vezes a quantidade é tão pequena, ó, separou tudo. Vai falar, Italo, açucarou. Não, é isso. Pensa que a quantidade é pequena. Então não é uma coisa que vai na sua ficha técnica e não vai conseguir repassar para o seu cliente. Eu sei que tem coisa que inviabiliza, mas não é o caso desse nosso praliné. Como eu disse, eu sempre tento achar soluções que pode ser replicada naturalmente. Eu falo, não adianta eu ensinar como poesia, como alguns profissionais às vezes ensina, faz o doce de leite no tacho. Claro que é super bacana, mas como é que você vai passar ali, dependendo da quantidade de doce de leite, 8 horas do seu dia fazendo doce de leite? Não dá. Então eu preciso que seja gostoso, claro que sim, uma alta qualidade, porque você está usando um produto Mac 3 para acrescentar alguma outra coisa que não vem à altura. Então eu sempre tento praticidade, tá? Vou aumentar aqui um pouco para a gente ganhar tempo. Vai chegar um momento que depois eu peço para focar, não é agora. Já separou, tá? Manteiga para um lado, açúcar para o outro. Mas daqui a pouco ela começa a ganhar o runo, que é a cor, né? Falei um termo, desculpa, falei um termo agora aqui. É um pouco mais elaborado e não precisa. Então é o marronzinho, sabe? O marrom vai começar a vir a caramelização. E daqui a pouco vai chegar num ponto que vai ficar ainda separado, caramelizado, como se tivesse cristalizado. Daqui a pouco incorpora tudo. Vou ficar só atento aqui no meu, vou chamar de crouton, tá? Vocês podem chamar também crouton, apesar da estrutura lá dentro não estar em crouton, ele tem um processo que a gente vai cortar, não é? E depois vai envolver eles nesse caramelo. O meu pão lá, eu preciso que ele seque, não que ganhe muita cor, sabe por quê? Porque o meu caramelo vai estar tão alta a temperatura, que a hora que eu acrescentar, ele ainda está branquinho, tá? Mas daqui a pouco chega lá. Se eu acrescentar o meu pão já super torrado, super douradinho, como se fosse um crouton para comer com uma sopa, aqui dentro, a temperatura alta do caramelo vai estourar a coloração do pão. Aí vai vir o gosto, não aquele amargor de caramelo gostoso, vai vir um amargor desagradável para o paladar. Então a gente precisa controlar o pão. Tá? Italo, vamos relembrar a temática e o que você está fazendo nesse momento? Que tem um pessoal que está entrando agora. Claro, maravilha, vamos lá. Hoje eu estou fazendo um gelato inspirado no rock and roll. Como eu disse, tudo é inspiração para mim. Tudo que eu olho, filme, todas as minhas viagens, tudo eu penso em transformar em gelato. E uma rápida pesquisa, já tinha isso em mente de muitos anos, e fui pesquisar de novo. A gente está falando de Elvis Presley, o rei do rock. Então a gente está fazendo exatamente o gelato, que é o sanduíche preferido dele, tá? Que é creme de amendoim, banana e 2 fatias de pão, isso é lá no lanche, tá? 2 fatias de pão caramelizada. Aqui a gente vai ter pão e tudo, mas de uma maneira incrível, a combinação fica ótima. Eu vou ali rapidinho olhar o meu pão, ver como ele tá bom? 1 minuto. Ó, foi bom, fiquei aqui entretido com vocês, não passou muito, mas um exemplo. Esse cara aqui, ó, ele tá um pouquinho, só 1 minuto que eu vou desligar a minha mão. O ideal são mais esses que estão na frente, a gente vai usar todos, tá? Mas se tiver assim, aí passou um pouquinho. Foi mais os cantinhos e por conta de estar entretido. Então é isso mesmo, ó, mais branquinho, tá? Eu vou deixar aqui do lado e a gente já vai usar ele. Meu açúcar tá aqui, hein? Ó, vou pedir para focar porque parece, você vai olhar e falar, deu errado, açucarou tudo. Mas não, olha lá que fundo tá começando a ganhar um marronzinho, você vai ver que daqui a pouco ele vai derreter. Vou aumentar um pouco mais aqui pra gente não ficar muito longa a nossa live, tá? Daqui a pouco o açúcar começa a derreter de novo. Vai dar aquela separada de novo que eu disse. E a gente vai ajeitando. Já está começando a derreter meu açúcar. Me diz uma coisa. Qual lugar do país que vocês estão? Quero saber, tenho essa curiosidade. Onde a gente está alcançando, onde estão todos os nossos clientes, que eu ainda não conheço todos os nossos clientes Mac 3. Faço as visitas técnicas, mas se tiver algum ainda que eu não fui, será um prazer, tá? E vai me dizendo.
Ó, começou a ficar de novo líquido agora. Nosso açúcar separou, nosso açúcar está começando a virar. Olha, tem um pessoal de Recife, Bem-vindo, São Recife, Paulo, interior São de São Paulo, Ah, bacana. Quase Camboriú. demais. Brasil inteiro com a gente, então, hein? Bom demais. Vamos lá. Vamos começar a fazer o gelato Rei do Rock. Passo Fundo. Uau! Vamos que é isso. NEC 3 com vocês, Nova hein? Veneza, Santa Catarina. Santa Catarina, lugar lindo. Presidente Prudente. Esse lugar de interior. Ó, querem olhar aqui meu caramelo mais ou menos a cor? A gente vai chegar ali no café com leite, tá? Mais ou menos isso. Olha aqui. Consegue ver? A manteiguinha parece que está um pouquinho separado ainda, ó. Eu vou pôr aqui no fogo. Quando ela chegar nesse ponto, eu vou diminuir um pouco para ter um pouco da temperatura ainda. Tá? Vou pôr lá no fogo baixo e já veio com o meu crouton. Vou tirar do fogo que eu vou buscá-lo ali. Mas pode manter se tiver o seu crouton pertinho. E o seu crouton, eu só quis dar o tom para vocês conseguirem ver, tá? Mas vocês podem fazer com antecedência, deixar ele prontinho, vem só acrescenta, ó. Vou acrescentar ali de uma vez esse caramelo. Ó, farelo, tudo. Eu quero pão aqui, pão com manteiga. Agora eu vou envolvendo, ó. Vou envolver todo o meu pão nesse caramelo. Vai vendo, eu vou tirar aqui, perdão. Tá conseguindo ver bem? Ó. Bem, quanto maior parte no caramelo tiver. O ponto da manteiga com o açúcar é quando a manteiga e o açúcar incorporar? Exatamente. Você vai perceber que ele vai desligar uma hora que ele vai separar tudo. Vai estar cada um, tipo açúcar embaixo ali derretido, manteiga em cima. Você vai continuar mexendo, ele vai começar a emulsionar. Tá? Assim que ele começar a dar a mistura, você vem com o seu crouton. É fácil, testem uma vez em pequena quantidade e você vai ver que não tem segredo. De verdade é fácil. A gente vai estar mais ou menos a 160, 170 graus, tá? Se vocês quiserem saber. Ó, nesse momento, eu continuo incorporando e eu vou meio que amassando, ó. Que eu quero isso. Por quê? Pensa que eu tenho caramelo envolvido no pão sequinho. Na temperatura negativa, isso pode se tornar muito duro se for um pedaço grande. Então ele já vai ó, virando mais um farelo. Olha aqui. Vocês estão conseguindo ver? Eu continuo aqui, ó, movimentando. Quando eu vejo que já está tudo bem envolvido, eu venho com ou uma assadeira com papel antiaderente, ou com seu pau, o que você tiver de mais fácil. Ó, vou jogar aqui, eu quero que esfrie e separe. Tá? Joguei, certo? E aí eu venho aqui, continuo meio que envolvendo para separar e eu quero que desmanche, eu não quero pedaços grandes, lembra? Eu não quero um acidente físico dentro do meu gelato. Então eu preciso que isso esteja em menores pedaços. Ah, então eu esqueci, ficou tudo junto. E agora, como é que eu separo? Esfriou? Põe no mixer, no triturador e faz e mixa tudo, tá? Quanto mais eu envolvo, mais eu vou separando aqui. E duas coisas importantes. Lembra que tudo que eu vou pôr no meu gelato, que pode derreter, bolo, ó, aqui talvez eu fique uma grandinha, depois eu posso triturar. Tudo que eu vou pôr no meu gelato, eu preciso que tenha uma gordura envolvendo. Se for bolo, pão, por quê? Senão derrete. O que ele faz? Ele vai não deixar a gordura, vai isolar, tá? Vai encapsular o que eu tiver dentro. E não deixa o que é líquido, que é a água líquida que a gente tem ali no nosso gelato, penetre e esfarele, perca a crocância. Então eu faço dessa maneira. Já tenho a manteiga que eu preciso que tenha o sabor, certo? De manteiga, porque eu quero pãozinho com manteiga. Tá aqui o meu pão com manteiga dentro do meu gelato e ao mesmo tempo ele mantém a crocância. Então esse cara vai ficar fora, vai esfriar. Eu vou pegar que eu tenho um prontinho ali para vocês olharem, tá bom? Um minuto. Olha aqui, tá frio, sequinho, tá? Como eu falei, se tiver um pedaço grande a gente tira, mas ó, tá aqui. Esse é o meu pão com manteiga, ó. Tem uns pedaços que eu tô sentindo que já tá durinho. Passem no triturador, é a melhor maneira, tá? Porque ele não vai dissolver lá no seu gelato. É isso. Agora, de fato, a gente vai lá para a produção do nosso gelato.
lembrando que eu estou sem luva, sem máscara, porque tudo que vai ser feito hoje não vai ser consumido, apesar de todos nós já estamos vacinados aqui na MEC3 e quem está aqui comigo, mas a gente tem uma regra de higiene que tudo que é produzido, principalmente porque eu estou falando em cima das coisas, sem a máscara, sem a mão, e por conta do momento atual, a gente deixa lindo e depois a gente descarta, né? Na verdade eu posso comer, mas ninguém pode, essa é a verdade. Então eu vou agora até a minha produtora, tá? Para que eu consiga bater o meu gelato, o manteigato. Temos uma pergunta. Pois não. Pode ser adicionado o licor de amaretto para outro sabor? Você pode, mas muito cuidado. Primeiro que você vai ter um líquido aí no meio. E segundo que ele vai ter que estar lá no final, tá? Porque senão ele vai evaporar a parte do álcool. Eu aconselho, na verdade, se você me perguntar, para a gente ter segurança, porque pode ser que não fique tão bom, é que a gente talvez use um crouton que nós temos da MEC3 neutro, e aí sim eu envolvo ele com o amaretto, porque aí eu vou ter só 100% amaretto e lá eu estou bem mais estável. Pensa que lá é muito mais elaborado do que essa parte que a gente está fazendo. Tem muito mais estabilidade lá dentro. Então você envolve o amaretto, pronto, você vai ter um crouton de amaretto. Quer ver? Vou mostrar para vocês o nosso crumble, na verdade. Perdão, falei crouton, né? Por conta do pão. Olha o nosso crumble. Esse eu não posso pôr a mão. Aqui, ó. Técnica simples. Como é? Melhor ainda, porque vai estar frio, você não precisa aquecer, não vai perder toda a essência, todo o álcool do amaretto. Você pode pegar ou um bowl como esse, põe a quantidade que você quer, põe o amaretto, envolve tudo. Ou pega um saquinho, mesmo esses de fruta que a gente tem em bobina, crumble lá dentro, quantidade de amaretto, ó, chacoalha, certo? Fechou, vou ter ele saborizado. É muito mais seguro, tirar um padrão muito melhor. Eu vou agora, como eu estava falando, eu vou lá para nossa produtora. Agora a gente vai fazer o nosso gelato. Que lá, aqui eu tenho meu pão, lá eu tenho a minha pasta de amendoim, que é o que o Elvis usava, e o nosso variegato de banoffee vai dar a minha banana, tá? Então eu vou caminhando até lá para que a gente possa executar o nosso gelato. O variegato, a gente sabe que variegatos tem uma quantidade diferente de açúcares, dependendo, e a gente tem que ter açúcar, senão ele congela. Como todo mundo sabe, ele tem que ter um ponto de anticongelante para que fique bem dentro do nosso gelato, tenha textura, seja cremoso. Então, nosso banoffee, ele vem dessa maneira, né? Ideal, mas o que eu vou fazer, eu vou pôr um pouquinho ali dentro da minha geladeira. A geladeira nada de ultra freezer, tá? Só para equilibrar mais a temperatura da quem está no meu gelato. Porque eu já tenho meu açúcar, então eu quero que ele esteja um pouquinho mais frio para ajudar. Beleza? Eu vou lá. Bom, tá lá na geladeira. Confie se está tudo ok com a máquina, tudo fechadinho. E agora a gente vai começar a bater o nosso gelato. E conferir se nossa torre está ligada, isso é muito importante, tá? Ela já estava, mas sempre verificar, para que não danifique a nossa máquina. A gente sabe que esse neném aqui custa muito. É o nosso principal ferramenta de trabalho. Sem ela, nós não somos nada. É isso. Então agora a nossa parte do nosso lanche do Elvis, que é a parte da manteiga de amendoim, que é o nosso gelato Mr. Mico, está sendo produzido. Eu fiz algumas decoraçõezinhas também que eu vou pegá-la para a gente conseguir olhar que combina bem. Por isso que eu falo, o toque de confeitaria é importante, certo? Trabalhamos com gelato sim, mas alguns domínios da confeitaria traz resultados incríveis para o nosso gelato, faz a diferença, sabe, quando a gente monta uma vitrine. Então eu fiz alguns pequenos decorações, eu vou pegar para a gente dar uma olhadinha.
estão vendo aí as decorações que eu vou usar, tá? Técnica de chocolate. Usei chocolate nobre, manteiga de cacau. Como eu falei, eu venho de uma escola de confeitaria, então eu tenho bastante domínio em toda a parte de confeitaria no geral, com uma escola focada na confeitaria francesa, e eu venho acrescentando cada vez mais a italiana para fazer essa fusão. Eu penso, se você me perguntar hoje, a italiana, essa é a minha visão, a italiana ela tem mais sabor e a francesa tem mais refinamento. Então quando a gente consegue encaixar esse Tetris, fica uma coisa incrível dentro de tudo. Do semifredo, dos nossos entremês, que a gente tem um produto muito bom, que trabalha positivo também, que é o creme fix. Então a gente consegue fazer várias coisas. Tem praticidade com os nossos produtos e com a ajuda dos técnicos, dá o detalhe e deixa a sua equipe afinada para reproduzir isso. Ítalo, mas existem muitas decorações de chocolate que dá para comprar pronto também, né? Não nesse caso, mas outros Claro, tipos. claro que vocês podem, se vocês tiverem quem produz ou algumas coisas menores de algumas marcas que você já conhece, também pode utilizar. Na verdade, o que eu quis mostrar aqui, vocês conseguem agregar, tá? Uma técnica com a outra. Quanto mais domínios de técnica, uma vitrine mais bonita. E é claro, a gente tem grandes marcas nacionais e marcas que não são brasileiras, que traz produtos do Brasil que facilita a nossa vida. Eu acho que dá para fazer uma grande vitrine também. Bom, a gente agora tem que aguardar o nosso gelato. Eu tenho algumas dicas, vocês já devem saber, mas eu uso sempre um tapete. Eu tenho esse tapete desse plástico que ele ajuda a isolar. Por quê? Agora é o momento de trabalho. O gelato ele não espera a gente, certo? Vai perdendo temperatura fora. Então isso ajuda a isolar, para que ele não perca. Eu utilizo, vem cá, vem olhar uma coisa comigo. Eu utilizo a cuba invertida, mas por quê? Porque se eu tiver alguma coisa circulando, água, alguma coisa cair no fundo da minha cuba, eu vou produzir cristal no meu gelato. Mas Ítalo, eu estou na correria e precisa ser muito rápido. Aí ok, essa exceção vale deixar a cuba ao contrário, porque a circulação é mais rápido, tá? Mas se tiver tempo e organização, mantenha ao contrário. Melhor para trabalho. E eu sempre, vocês vão ver quando eu estiver produzindo lá, eu sempre vou estar com cuba dupla. Tudo isso para manter mais tempo a temperatura negativa. Isso me dá segurança na hora do meu trabalho. Fernando está perguntando se dá para fazer com brownie e pasta biscottino, que já é até uma dica para a próxima live aí. Claro que dá. Brownie você não tenha dúvida. Sempre atento, tá? Tem que ser um brownie quase fonte, para que a gente tenha, ele não esfarele. Você não precisa do caramelo, esquece ele, nesse caso, como a gente fez, senão vai ter muita coisa junto. E você mixa esses sabores e crutons, cubinhos pequenos, lembrando que sempre negativo, a gente tem que ter cubo pequeno. Funciona super bem, indiscutível. Seria uma grande produção com o brownie. Você pode também mixar, falar, eu tenho brownie de pistache, o seu de pistache e o seu biscottino, mas mais o seu brownie de chocolate, faz uma fusão. Então aí que eu falo, tentem sempre pesquisar e imaginar lugares que vocês já andaram e comeram, tá? Como cheesecake. Todo mundo, a gente tem, é uma delícia com frutas vermelhas, mas a gente pode ter com caramelo, a gente pode ter só com mirtilo, a gente pode ter com frágola. Pensa, por exemplo, o Cheesecake Factory, que a gente tem lá em Nova York, que é famoso. A gente olhar os sabores, dá uma infinidade de cheesecake na nossa vitrine, tá? Por isso que eu digo que a pesquisa sempre é muito importante para a evolução da nossa vitrine. A gente tem que olhar o mundo inteiro da gelateria, sem dúvida, para entender o que eles estão falando. Mas tem uma coisa importante, que é olhar o todo para achar sabores. A gente está com quanto tempo de live? Tem 44 minutos. 44 minutos. Agora é muito rápido, tá? Só o tempo da nossa... se o gelado sair, vou decorar rapidamente e aí eu libero vocês, tá? Estão gostando? Está sendo produtiva? Estão pegando as dicas? Está sendo dicas importantes? Me diz isso, por favor. Estou aqui só aguardando o feedback de vocês. Sim ou não?
vários coraçõezinhos aqui. Ah, muito obrigado. É isso, a gente quer trazer novidades. Mac 3 sempre à frente, fazendo as pesquisas. Como eu disse, se você tem uma equipe muito enxuta, uma parte administrativa para organizar muito grande, falem com os vendedores, os que são da sua região, que vocês compram os produtos, que a Mac 3, junto com os vendedores, desenvolve uma vitrine, sabores sazonais, pensando que a gente já está no fim da pandemia, daqui a pouco vai dar um boom no mercado, a gente já sabe disso, está todo mundo querendo ir para a rua, claro, com cautela nesse momento ainda, mas a gente sabe que o momento vai abrir. A gente vai ter Natal aí próximo, vai estar um mercado super aquecido, então vamos pensar em sabores que sejam especiais para essa data, Natal, Ano Novo. O delivery pegou bastante, então vale super a pena pensar também em como finalizar, claro, com um detalhe pequeno, mas mesmo as nossas caixas, as caixas de isopor de delivery, uma pequena decoração, também isso a gente pode pensar no tema de uma live depois, para que vocês tenham isso, porque o mercado mudou e o delivery veio para ficar. Olha, o pessoal tá dizendo, muito bom, vem sempre, gostei da dica do pão caramelizado. Muito obrigado. Lembrando, tá? Como eu disse, eu sou o técnico que estou à frente da Mac 3, então vocês vão ver eu várias vezes aqui. E quem já for da Mac 3 cliente, pode ser que em algum momento na sua unidade. A gente tem outros técnicos também aqui, né? Super competentes. Também pode ser que eles que façam uma visita técnica. A Mac 3 a gente sempre vem evoluindo, vem estudando para que a gente evolua toda a equipe técnica, tá? A gente é como um todo aqui. A gente é uma equipe como uma família. A gente não tem estrela. A gente quer que todos cresçam e ofereçam o melhor para o cliente. Vamos lá, se tiver alguma pergunta a respeito do que eu fiz, se ficou alguma coisa faltando do gelato de hoje, me diz que a gente já acerta esse ponto agora, é o momento. Tem alguma perguntinha? Ou me diz uma coisa, quem vai fazer esse gelato? Quem vai replicar para experimentar? Para saber como é que fica o resultado final. É bem interessante. Você vai conseguir sentir a banana e a nossa pasta de amendoim, não tenha dúvida. E você vai sentir aquele amanteigado do pão. É incrível, encaixa perfeitamente. Eu acho que o Elvis estava com toda a razão. O lanche deve ser maravilhoso. Ele come todas as manhãs. Além de rock, ele sabia de outras coisas que a gente não imaginava, hein? Aqui já está quase chegando lá. Vou tirar a tampinha aqui, que ajuda eu a olhar também além do nosso painel, para não ficar preso a ele. Lembra que eu deixei o nosso variegato na geladeira, tá? Eu já vou tirá-lo lá. Já, quando ele estiver chegando aqui, eu já tiro e deixo tudo próximo da gente. O meu crouton, que a gente fez aquele farelo, e a nossa variegato banoff. Delicioso. Lembrando, como eu falei, variegato banoff, a gente consegue fazer mescla com outras coisas. Comecem a imaginar a banana caramelizada e comecem a trabalhar. Ontem mesmo, acho que ontem teve alguma postagem nossa a respeito de um gelato de café com banoff, não é isso mesmo, Ale? Foi. Então, mais uma ideia aí, no sistema creminho. Ficou delicioso. Provem também. Então, quando adquirir a pasta banoff, dá para fazer várias coisas. Uma revisão clássica do banoff mesmo. Já tem o café aí com a banana caramelizada, mais uma opção aqui que é o rei do rock. Bom, vamos lá. Gelato pronto acontece de escurecer por conta da banana? Na verdade não, nosso produto ele vem totalmente estabilizado. Se você utiliza fruta, você está falando do fruta, sim, fruta oxida. Então você vai ter uma variação de coloração com o tempo na vitrine. É natural, as frutas, quando você usa 100% fruta, ela oxidar, né? Lembrando que gelato sempre o ideal é que ele seja consumido o mais fresco possível. Claro, às vezes tem que ficar mais tempo na vitrine, discutível. Por isso que a fusão de pasta mais fruta é o ideal. A gente ganha um pouco de shelf life. Nossa vitrine se mantém, ele oxida menos do que somente com a fruta. E mais uma dúvida, uma dica de sabor para usar o variegato Nozes Pecan, Mac 3? A Nozes Pecan
maravilhoso. Você consegue fazer com uma torta de maçã, você consegue usar nozes pecan com o caramelo também dentro de um cheesecake. Você consegue ter nozes pecan mais o variegato de maçã nosso dentro de um iogurte, ou só o iogurte e você usa esse variegato. As opções são enormes, você consegue combinar com o nosso variegato de arrância, que é a nossa laranja, também fica incrível. Infinidades. Você está usando o variegato banoffee, né? Isso. Que o cliente está perguntando se é pasta de banana ou variegato banana. Nesse caso ela vai de mescla, então é exatamente o variegato, mas a gente tem a pasta banana também. Eu vou organizar, eu já vou extrair. Pegando aqui só o nosso croutonzinho, ou a nossa granelle, como você quiser, o nosso crumble, se vocês quiserem chamar assim, que é do pão, tá? Ó, os pedacinhos do pão ainda tá aqui, ó. O sabor é incrível. Vou pegar o variegato, vou deixar tudo no jeito aqui pra gente começar. Vou pegar Mr. Nico para vocês usarem também. Vou deixar próximo da gente aqui, ó, para vocês entenderem tudo que vai dentro desse gelato. Então a gente tem. Decoração não é tão importante. Estrela aqui são eles. O nosso, então, como eu falei, então são os três, essa é a nossa base. E lembrando, na base lá a gente tem a nossa base 50 ml e a gente usou um pouco de Protomec também, que vem ajudar a dar cor para o nosso gelado, estabilidade na nossa vitrine. Pergunte dos produtos dos nossos vendedores. Estou me organizando aqui para isso também. Lembra que eu falei, ó, cuba dupla, tá bom? É isso que eu estou usando. Primeiro. Uma dica muito importante, sabe que depois que a gente extrai, é melhor que a gente limpe a nossa cuba antes que ela entre no ultra de novo. Esqueci e não vi algum ponto, a dica é paninho limpo, seu perflexo, o paninho que você usar, bastante álcool e vem bem aonde ficou sujo. Ele vai deixar a cuba linda também. Tentando deixar ele o mais centralizado possível aqui, ó. Fecho, tô tirando na velocidade 1, tá bom? Ainda. Venho com o meu variegato.
gente sempre tenta fazer isso da maneira mais rápida possível, tá? Venho aqui com um pouquinho do meu pão com manteiga, não é isso? A gente falou que é pão com manteiga, é pão com manteiga. E aí eu dou só uma levantada, porque na hora que a nossa atendente ela for servir, ela vai mesclar isso muito bem. Só que a gente tem que ter em tudo, né? Vocês vão ver como é que eu vou fazer para ele ter em tudo e não faltar em nenhum lugar. Mescla. Cuba dupla é indicado para qualquer gelato ou algum específico? Na verdade, eu uso sempre. Olha o nosso gelato lá, com a mescla acontecendo. Mais um pouquinho aqui. Depois ele vai mais em cima. Mais um pouquinho do nosso pãozinho. Ó. Fechou? Agora eu vou extrair tudo. Vou pôr na rápida aqui porque ele já tá pedindo. Bem, pá, fechou. Vou subir, senão a gente cansa ali. Lembra, tá aqui como eu disse, o meu tapetinho para isolar a temperatura. Eu venho agora só dando uma trabalhada no gelato, deixando ele um shape como eu quero para poder trabalhar. Eu escolho o corte aí, é o de preferência de vocês. Aqui a gente vai fazer um corte bonito. Tento deixar sempre muito limpa a minha cuba, então eu venho aqui na lateral. Deixa eu tentar sempre, lembra aquela quantidade de passar a mão aqui, ó? É isso, a gente sempre tenta deixar esse parâmetro. O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir com um pouquinho da nossa variegato. Aí eu vou pôr um minutinho no nosso ultra antes de cortá-lo. Então eu venho aqui um pouquinho, não põe muito, que senão vai começar a escorrer muito, não é isso que a gente quer. A gente quer só que dá uma mescladinha de leve. Então eu venho aqui, passo, vou controlando. Lembra que eu falei? Alguns tem mais açúcar, outros menos. Pronto. Um minuto ultra. Só para ele dar uma pequena firmada. E eu vou lá na bancada com vocês. Eu vou abrir espaço e vou cortar aqui que vai ficar melhor no vídeo para vocês. Então eu vou fazer tudo ficar perto. E aí eu já vou cortá-lo, vou decorar e a gente fecha, tá? Porque como eu vou estar aqui na bancada, longe dos meus equipamentos, mas pensando sempre no melhor para vocês, então vocês vão conseguir visualizar de uma melhor maneira. Vou abrir espaço. A gente foca, corta e faz o melhor trabalho. Queria dizer que foi um prazer, tá? A gente vai ter mais um pouquinho ainda, mas de ter vocês aqui, já agradecendo de antemão. É sempre importante, né, que estejam fazendo pesquisas de sabores no mundo inteiro para entregar o melhor trabalho. As lives super importantes para a gente conseguir entregar para vocês um pouco da nossa experiência, um pouco do que a gente vem programando para que o ano que vem a gente venha mais forte ainda e tudo vai estar certo sem essa pandemia, tá bom? Então vamos lá pegar o meu gelatinho. A gente não tem... Aqui é tempo de televisão, tô chegando.
Vamos lá, vou dar só mais uma ajeitadinha aqui de leve e a gente já vai cortar, ok? Ó, meu variegatinho deu uma mesclinha aqui, visual bonito, vamos lá. Espátula. Cuba muito limpinha sempre. Eu venho com um pouco do nosso crumblzinho. Vamos lá, tentar ser o mais breve, tá? Por conta da onde a gente tá. Então, ó, é bom que o corte é fundo, cabe um pouco do nosso crumble lá dentro. Então eu venho com um pouquinho do nosso variegado, se eu quiser. Tem aqui um pouquinho dele também. A gente entrega aqui nessas curvinhas aonde o nosso gelato ficou mais fundinho. E agora a gente vem, ó, fazendo o nosso trabalho de decoração. Aqui, fazendo de frente para vocês, tá? Me diz se tá bonito, que eu não tô tendo a visão dele aqui de frente. Está o nosso gelato apresentável. Vamos aqui, olha lá. Mais para cá, que aí não fica encontrando. Decorem sempre de frente para vocês, tá bom? Mais fácil para vocês acharem um ponto exato do que precisa. E aí, me diz, gostaram? Posso? Esse meu gelato eu vou pôr ele lá um pouquinho, mas é isso, tá bom? Gente, muito obrigado, foi um prazer ter todos vocês aqui. Se quiserem mais um pouquinho dele, para ter o nosso pãozinho, banana e pasta de amendoim. Esse é o nosso gelato ácido do rock para vocês, tá bom? Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado.